Quem é você se não lembrar mais de quem é você? Essa é a provocação da série Ruptura, em inglês Severance, da Apple TV, que voltou com a segunda temporada, que eu diria ainda mais complexa. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre essa história para pensar sobre identidade, memória e as maneiras, muitas vezes intrigantes, que a gente encontra para lidar com a nossa dor. Antes de tudo, para você que caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia. Aqui no meu canal eu falo sobre livros, filmes, psicologia. Então, se você se interessa nesse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever e não perder nada. E eu prometo que eu vou fazer de tudo para não dar nenhum spoiler nesse vídeo. Para quem não conhece Ruptura, a série conta a história de um grupo de trabalhadores que aceita implantar um chip no cérebro para trabalhar dentro da empresa chamada Lumon. Esse chip ativa uma espécie de versão interna do trabalhador, que na série é chamada de Inner, que não lembra de nada do que vive do lado de fora, da vida que se tem fora da empresa, a partir do momento que entra no elevador da Lumon. Ou seja, o funcionário se divide entre o eu da vida pessoal e o eu do trabalho, sem que um saiba da existência do outro. Se você ainda não assistiu e quer entender melhor a premissa da série, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a primeira temporada e eu super recomendo assistir depois. Mais do que uma distopia de ficção científica, a série Ruptura, segundo o diretor Ben Stiller, é a história do processo emocional do protagonista Mark e a tentativa de se integrar em uma só pessoa. E a trama propõe que a gente acompanhe esse processo junto com ele. Na primeira temporada, a versão externa do Mark, que é chamada de externo ou na série de Auri, ela decide, trabalhar na Lumon como forma de fugir do luto da esposa que tinha acabado de falecer. Nesse período, a Lumon prometeu para o Mark que esse trabalho seria um lugar feliz, com pessoas felizes e motivadas. Mas, na verdade, entrega um ambiente insípido, desprovido de vida, com rotinas mecânicas e sem nenhum sentido. Só que, como a gente disse no início, o Mark externo não tem como saber do que estava acontecendo. Já na segunda temporada, seguimos acompanhando a relação entre o Mark, a Lumon, as relações que lhe rodeiam, esse vínculo entre o externo e o interno começa a ficar mais estreito, mas eu já não vou mais dizer coisas nem nada do tipo, só para não estragar a experiência de vocês ou dar algum tipo de spoiler. Além disso, a gente passa a conhecer melhor os externos, colegas de trabalho do Mark, como a Hayley, o Dylan, o Irving, e o que motivou eles a entrar nessa empresa. O que separa os internos dos externos é justamente a falta de memória, de história e das relações externas. Os internos não sabem inicialmente quem são, o que eles estão fazendo ali ou por que eles estão ali no trabalho. E a gente pode até pensar que é por isso que eles são mais ingênuos, menos defendidos, mais esperançosos, mais motivados, porque é como se eles fossem crianças que estão iniciando a vida e formando novas memórias, bem diferente dos externos que estão ali já carregando pesos, dores da vida, vivências difíceis e percepções que já estão muito bem consolidadas. Mas pelo mesmo motivo, os internos são mais vulneráveis à manipulação. Mas esses afetos ao longo da série vão se transformando tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. O que é interessante porque isso demonstra o quanto nós, seres humanos, somos propensos a mudanças, a adaptações, de acordo com as vivências que a gente tem, com a maneira como a gente se relaciona com essas vivências. Afinal, o que a gente vai reparando também é que os internos são completamente capazes de construir uma personalidade completamente diferente dos seus externos, apesar de ser uma mesma pessoa. Por isso, mesmo com a falta de memória, os internos não são todos iguais. Cada um tem seu jeitão de sentir, de agir, de pensar, e como nós na vida real vão se desenvolvendo a partir das suas próprias experiências. À medida que vão reparando que existe algo incoerente e estranho naquele ambiente, eles também vão aproveitando essas oportunidades para começar a questionar, a refletir, a desenvolver uma visão um pouco mais crítica e não ficar no mesmo lugar de antes. Para mim, o mais interessante da série não foi o desvelamento do grande mistério no final, que inclusive até me decepcionou um pouco o último episódio,
O que vocês acharam? Coloca aqui nos comentários. Mas as encruzilhadas, os dilemas, as escolhas que o Mark precisou enfrentar e os outros personagens também. Isso sim me prendeu do início ao fim. A série te faz pensar sobre você mesmo. Por que você faz o que faz todos os dias? O que te constitui como pessoa? O que te torna alguém singular? Como você lida com as suas dores? Somos atravessados pelas nossas relações, dificuldades que enfrentamos, pela cultura em que estamos inseridos, pelas condições de vida que vivenciamos e, sobretudo, como nós nos relacionamos com todos esses aspectos. Somos também as nossas escolhas e aquilo que as direciona. A série escancara isso de uma forma muito simbólica e provocativa. No nível mais amplo, a série Ruptura nos faz estranhar aquilo que naturalizamos no nosso dia a dia, especialmente no mundo do trabalho, apesar de eu achar que dá para pensar sobre outras áreas da vida também. O controle, o silenciamento, a dinâmica desumana perpetuada pela lógica neoliberal, que reforça o tratamento das pessoas como peças substituíveis. Também como muitas vezes funcionamos no automático, deixando passar aquilo que tornaria nossas vidas mais significativas. Um retrato disso é como Milchick trata os funcionários, como Mark, e também como ele é tratado pelos seus superiores. A comunicação entre eles é recheada de manipulação, de ruídos, de gaslighting. As pessoas não são vistas como pessoas, mas como números ou objetos que estão ali para apenas ser um degrau para alcançar algo maior. E tudo isso tem a ver com o que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço. Provavelmente você ouviu falar desse termo, e eu vou deixar linkado aqui um vídeo em que eu falo sobre um recorte desse fenômeno que acontece hoje. Além disso tudo, a série também abre espaço para a gente discutir questões bioéticas e sociais. Se um chip como esse existisse e uma empresa colocasse isso em prática, quais seriam os impactos sobre a identidade, consentimento, memória, relações, espiritualidade, dentre inúmeros outros assuntos? A maneira como o Mark se dissocia de si mesmo para virar uma outra pessoa e conseguir sobreviver e seguir a vida, também me remete aos atalhos que muitas vezes encontramos diante dos momentos difíceis, como por exemplo o excesso de medicação, a compulsão pelas compras, pela comida, pelo excesso de tecnologia ou de séries, filmes. Isso não é uma crítica, afinal remédios podem ser importantes para um tratamento. Todo mundo adora comer, assistir série, comprar alguma coisa, mas é mais um alerta para a maneira como a gente está se relacionando com as possibilidades, né, de entretenimento e qual é o fim último que a gente está utilizando, né, esses caminhos. É fascinante também perceber como os internos e os externos podem ser pessoas completamente diferentes e como é chocante para cada um deles descobrir o que o outro fez e vice-versa. Porque no fundo, dentro de nós, existem vários de nós. No final das contas, Ruptura é uma série de ficção científica, mas ela é muito próxima da nossa realidade. É bem escrita, inquietante, divertida na medida certa e profundamente provocadora. Ela nos convida a pensar como estamos escolhendo viver as nossas vidas. E se você gosta desse tipo de análise sobre filmes, livros, psicologia, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, porque isso me ajuda a alcançar outras pessoas que também estão interessadas nesse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo!